Então eu quero convidar para vir para cá, sentar, conversar comigo e com você aí em casa, a Cris Trentin, que é consultora em Feng Shui, o assunto que nós vamos falar hoje para você aqui no programa. Cris, vem para cá. Boa tarde, gente. Deixa eu chegar mais para cá. Boa tarde, Cris. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Eu tenho certeza que a sua contribuição aqui hoje vai ser riquíssima para o pessoal que está em casa. Então, primeiro eu quero te perguntar o que é uma consultora em Feng Shui e o que é o Feng Shui, para você explicar para quem ainda não sabe. Então, a consultora em Feng Shui é a pessoa que se especializa nessa arte milenar, que eu já vou dizer o que é, e através de um estudo específico a gente passa a compreender, Rô, o quanto a nossa casa interfere na nossa vida e quanto os distúrbios da nossa vida refletem na casa. Então, quando a gente passa a compreender que pequenas organizações, pequenos hábitos transformados fazem a nossa vida fluir com mais abundância, isso exige da gente uma mudança de comportamento. Então, a consultora é a pessoa que faz essa leitura. Então, normalmente nós fazemos uma anamnese, conversamos com a pessoa interessada, perguntando não só as experiências dela dentro da casa, mas também querendo saber como está a vida, a parte profissional, relacionamentos, se tem família, como vão os filhos. As emoções, a saúde, o que ela alcança ou não através do trabalho dela, e tudo isso nós identificamos através da casa dela, mudanças que podem ser executadas, que vão refletir numa melhora da vida dela. Até porque então, a casa é onde é o nosso refúgio, né? É para onde a gente sempre volta depois do trabalho, depois de uma festa, depois de qualquer evento, seja ele social ou profissional. É para lá que a gente volta. E vai além, né? Os orientais, eu vou explicar um pouquinho do que é o Feng Shui, é uma arte oriental milenar, já há mais de 5.000 anos ela é estudada e praticada no Oriente, e lá eles acreditam que a nossa casa é um segundo corpo. Literalmente um segundo corpo. Uma extensão do que nós temos fisicamente. Então, os antigos acreditavam que no caso da falta da saúde, você primeiro investigava na casa o que poderia estar causando aquela falta de saúde antes de buscar a medicina. No corpo físico. Exatamente, no corpo físico. Então, o Feng Shui nos primórdios, ele era uma arte que estava ao alcance apenas dos imperadores. Então, os conselheiros eram os estudiosos que na época levavam essa informação para o imperador para que ele compreendesse o melhor local para iniciar uma nação. Então, aonde o vento é propício, aonde a água vai fazer o solo fértil, aonde esse solo fértil vai trazer uma boa colheita, uma boa plantação, depois uma boa colheita. E com essas informações, você sabia onde começava uma nova comunidade, aonde esse império poderia crescer. Força, que importância isso! Pode até ser que naquela época soava como algo mágico, místico, porque as pessoas não sabiam exatamente como funcionava esse explicação estudo, a explicação científica para isso. Mas esses estudiosos, eles se baseavam realmente em informações científicas. Então, como o vento destrói ou constrói algo, como a força da água destrói ou constrói algo. Então, Feng significa vento e Shui significa água. Em chinês é Feng Shui, então o Feng Shui é o equilíbrio entre o vento e a água. Se você tem demais, o vento leva, acaba, arrasa. Tudo que é em excesso. E se você tem a falta o ar, falta, sufoca. A água, mesmo se com você tem excesso, alaga, afoga, acaba. E se seca, também tira a vida. O ideal é o equilíbrio. Então, nunca nem a vida do 8 nem do 80, o equilíbrio. Né? A gente tem que caminhar sempre com o equilíbrio. Então, Feng Shui nada mais é do que isso. Hoje, falando então sem nenhum misticismo, é você equilibrar a energia que circula na sua casa, para que, por consequência, a energia da nossa vida esteja equilibrada também. E então, próxima informação, dentro do Feng Shui, a gente fala muito num tal de Qi. Antes de você falar, só fazer um parênteses.
parênteses aqui para o pessoal que está em casa. Até porque a nossa casa, como eu falei, é o lugar que a gente volta, é o lugar onde a gente dorme, revigora as energias, onde a gente convive com aquelas pessoas que nos conhecem de maneira mais íntima, sem máscaras, né? Exato. Que vê a gente acordando sem maquiagem, de mau humor. Aguenta então, a nossa fome, né? A gente exatamente. sempre age diferente. Quando passa os perrengues, passa todo mundo junto, né? Exato. Se alaga uma casa de uma família, gente, é uma família inteira impactada aí por esse alagamento. Exatamente. Se tem uma falta d'água, eu morei um período em São Paulo, e em São Paulo, quando fica muito tempo sem chover, tem racionamento de água direto, né? Porque é uma cidade muito populosa. Também todo mundo tem que se adequar a esse racionamento de água. Então, equilibrando a casa faz sentido, falando agora dentro um pouco da psicologia e do coaching, que se equilibre a sua vida a partir daí. Porque é o momento onde você se revigora, onde você tem o seu descanso, onde você repõe as suas energias. E aí, que energia que tá dentro desse ambiente para você repor dentro de você? E, num primeiro momento, parece uma coisa muito distante uma da outra, mas na verdade tudo está relacionado. Quando você falou o que está dentro está fora, o que está fora está dentro, a gente vai conversar sobre alguns tópicos e a gente vai entender que muitas vezes quando a gente está num ambiente sujo, com pouca ventilação, desorganizado, nós estamos assim dentro de nós também. E essa desordem que a gente enxerga nada mais é do que um pedido de socorro. É forte isso, Sim, né? faz todo sentido para mim. Quando eu dou os cursos que você vai estar lá em breve, a gente fala muito sobre organização e limpeza. E eu falo que, inclusive, identificar a necessidade da organização e da limpeza é só identificar que nós precisamos mudar também. Então, acaba sendo uma bênção, não é algo ruim. Organizar as gavetinhas, que eu falo que a gente tem gavetinhas internas, né? Exatamente. Tem assunto que a gente põe na gaveta, fecha e fala, não quero lidar com isso agora. E não adianta, você vai ter que lidar em algum momento. Vai ter que lidar em algum momento, porque vai estar ali na sua gaveta. E num dos módulos do curso, a gente fala sobre... Porque o curso que normalmente eu pratico é harmonização e autoconhecimento. Depois a gente vai falar de outras, mas a organização e autoconhecimento, harmonização e autoconhecimento através do Feng Shui, que vai além da pessoa aprender o Feng Shui para aplicar na sua planta da casa. É mesmo a questão dela entender como ela se coloca frente a algumas situações na vida e quando ela se conhece melhor, e essa é a sua área, quando ela se conhece melhor, ela tem mais facilidade de lidar com essas situações. Então, quando a gente diz assim, eu preciso saber aonde está a área do trabalho, não, eu preciso me conhecer, saber como eu reajo a certas situações. E aí, conforme eu vou identificando na minha casa, que área é, como eu lido com ela, qual o olhar que eu tenho para isso, eu olho para a vida e falo, nossa, é exatamente isso que está sobrando, o que está faltando. Tem uma sincronia. Tem uma sincronia. Então, num primeiro momento, é estranho ouvir tudo isso. Depois você fala assim, olha que é óbvio, mas não é que é mesmo? Sim, quando você vai vivenciando o processo, você vai falando, gente, é tão óbvio que estava na minha cara e eu não vi, né? E aí você falou uma coisa interessante agora, Cris, que você falou da planta da casa. Aí, ok, eu vou construir uma casa do zero, eu tenho toda essa questão do sol, do vento, eu consigo ter até escolher o local onde vou comprar o terreno. Fazer escolhas conscientes. Mas eu, sei lá, moro de aluguel ou herdei uma casa e estou morando nessa casa, eu não tenho como fazer modificações na planta. E aí, como que eu posso, né? O Feng Shui também serve para essa pessoa que eu moro de aluguel ou numa casa herdada? Serve. Existem diferentes escolas de Feng Shui, não que elas preguem coisas diferentes, não, a base ela é a mesma, os valores são os mesmos, mas elas se diferem na forma como a gente olha para o ambiente e suas possíveis ou prováveis curas. Então, eu costumo dizer que ou eu sou muito sortuda ou a gente nasce para aquilo que precisa mesmo. Há 14 anos atrás, quando eu cheguei ao Feng Shui, eu cheguei por uma escola que chama a Escola do Budismo Tântrico Tibetano do Chapéu Negro. Uau, que nome, uau, né? Que nome e sobrenome, assim, né? Então, assim, o budismo ele se divide em diferentes áreas da vida de um praticante. E uma delas é a medicina oriental e a outra dela é
budismo tântrico do chapéu negro. Então é a área da saúde da casa. É quando a gente olha a medicina oriental, vai olhar para o corpo humano, e o Feng Shui vai olhar para o corpo da casa. Então existem outras escolas que vão falar que a sua abundância está sim ligada, interligada com a face da casa, está para o lado tal. Como você diz, a gente muitas vezes não pode escolher aonde está vivendo, muitas vezes nós vivemos numa casa de aluguel, né? E como nós fazemos para adequar essa moradia para que ela seja saudável à nossa vida também. Sim. Então, o Feng Shui do Chapéu Negro, ele utiliza 9 objetos ou 9 formas diferentes de proceder curas num ambiente. É possível, então, Muito. mesmo que você não tenha a casa desde a planta planejada pelo Feng Shui, você adaptar isso. Adaptar. E existem as coisas físicas e práticas e as coisas... qual a palavra que a gente vai usar aqui para deixar bem figurado? As coisas, a energia mais sutil, que é aquela que nós não vemos, mas nós sentimos. Então existem ambientes nos quais a gente não quer parar por muito tempo. Aquela coisa de quando a gente entra num ambiente, fala assim, nossa, que ambiente carregado. Nossa, parece que esse ambiente... O pessoal usa muito essa expressão, né? E aí tem aqueles que você vai falar assim, é tão bonzinho aqui, não quer nem sair mais. E tem gente que chega e fala, nossa, que ambiente leve, gostoso, agradável. Qual é a diferença entre eles? Qual a diferença? Qual a diferença Que boa entre eles? pergunta, me responde. Então, muitas vezes é o que vibra aquele ambiente. Aí ela vai a louca da organização da limpeza dizer que 60% de um excelente Feng Shui é organização e limpeza. Nós, seres humanos, trazemos já dentro de nós, no nosso DNA, aquilo que a gente sabe que está pautado dentro do que é saudável. Às vezes a gente se perde um pouquinho, perde um pouco dessa noção, mas a gente já traz enraizado na gente. Tudo está dentro da gente. Tá a gente dentro já da nasce gente. sabendo. Então... Eu sempre falo isso para os meus clientes. Você já nasce sabendo, tá tudo aí. Você só precisa acessar. Acessar. E como é que você faz para acessar isso? Você se abre para uma possibilidade. Você sabe melhor do que eu. Então não adianta eu dizer aqui pra vocês, olha, gente, limpa bem essa casa, a gente vai falar sobre isso, para de falar palavrãozinho dentro de casa, porque tudo isso vibra, cola na parede, vira um miasma horroroso. O que é miasma? Ai, depois eu conto. Anota aí pra gente não esquecer, vou miasma. Anotar, gente, miasma. Eu gostei dessa palavra diferentona. Depois eu Vamos conto. Aprender juntos aqui no programa. Então, muda a forma que você age, que isso em conjunto à mudança que você pode fazer no seu ambiente físico vai trazer um resultado potencializado, vai trazer um resultado muito efetivo. Nossa, acabei de ouvir agora uma coisa, assim, guardem, né? Pode ser que sirva para alguém que está aí assistindo. Uma vez uma amiga me disse que quando os desafios são rasos, a nossa mudança ela é rasa também. Quando os desafios são profundos, a nossa mudança é definitiva. E isso, então, né, agora isso me veio porque muitas vezes a gente pensa na coisa fácil. Então eu vou colocar um sofá na área do relacionamento vermelho, eu vou pintar uma parede de verde para ter saúde e não vou ter nenhuma prática física, não vou comer nada que seja adequado. A parede verde da saúde vai te ajudar? A prática comportamental, né? Como eu me comporto. Exato. Então, assim, nós precisamos ter um conjunto. Existem regras, né, os estudos do Feng Shui que vão olhar para a planta individual de cada uma das casas, vai entender onde essa casa está, porque muitas vezes a casa, por exemplo, minha casa foi construída com a mesma planta que a sua, tá? Então é um apartamento. São idênticos. São idênticos, mas eu ia dar um exemplo assim, por exemplo, de um condomínio. Um condomínio com casas que têm a mesma horizontal, planta. não condomínio vertical. Porque aí assim, logo na entrada você tem um grupo de casas, aí você tem uma longa curva e sobe um pouco, você tem outras casas. A planta é a mesma, mas algumas casas estão bem na entrada e recebem um fluxo de energia.
Outras casas estão num topo e então elas têm uma energia mais leve, elas são mais arejadas. Depois você tem uma grande descida e outras casas estão num local que recebe pouca iluminação. Um rebaixo. Então você tem a mesma planta que passa por influências energéticas diferentes. Cada uma delas vai precisar de um olhar específico. Então isso vai responder a nossa primeira pergunta, o que é uma consultora? É a pessoa que consegue identificar nesses locais a necessidade de cada uma das casas. Sim. É o terapeuta da casa. Então mesmo que a casa tenha uma energia não tão boa quanto a que está no topo, é possível que eu faça alguma coisa ali. É possível nós elevarmos essa energia. Então nós não usamos a palavra sorte ou azar, nós usamos auspicioso e não auspicioso. Auspiciosa é uma energia que eleva, de abundância, de prazer, agradável, tudo que é positivo é auspicioso. O que é não auspicioso é o que falta, o que né? Não é a tão escassez, positivo. O que não é positivo. E aí eu ia falar do Qi, porque o Qi é importante para a gente entender tudo isso. Então assim, o Qi é um nome dado, em português nós não temos uma tradução para isso. Em outras culturas nós vamos encontrar como Qi, como Prana, é a energia vital. É o primeiro sopro que a gente recebe de vida quando o médico dá aquele tapinha no bumbum e o bebê vai... E quando ele respira pela primeira vez, entra no nosso corpo essa energia vital que vai estar conosco até o momento da partida. Acredite a gente como for, sim. Quando você deixa de respirar, então não tem nada a ver com espiritualidade, não é isso, é a energia, essa nossa capacidade... A vitalidade. Então, o que é um Qi equilibrado? É o que a gente tenta ser diariamente, né? É uma pessoa que não fala gritando, é uma pessoa que quando você estava falando da expressão, eu achei bárbaro, eu falei, nossa, é tudo a ver, né? Quando você estava falando que o quanto a nossa expressão não verbal ela é importante, o Qi, ele é responsável pela nossa expressão não verbal e pela verbal. Então, pessoas que tenham te desestabilizado, vai falar demais com as mãos, fala alto. Estabanado, sai esbarrando em tudo. Tudo bem que todo jovem tem um momento que cresceu demais. O pessoal da produção aqui se identificou, gente. Não, ele tá na adolescência ainda, faz conta, né? Quando a gente tá crescendo, os braços ficam muito longos e a gente bate demais nas coisas e depois passa. Tem que passar uma hora. Nos 40 não pode mais. Então, assim... Quando você tá com o Qi elevado demais, você tem dificuldade de conter. É como se você tivesse um potinho pequeno e tem muita coisa naquele pote. E quando esse Qi tá desestabilizado, tá para menos, são aquelas pessoas assim que falam tão devagar que dá vontade da gente terminar a frase. Eu só vi do azar. Então a gente tenta que andam diariamente caídos, elas são cinzas, falta energia vital. Provavelmente o ambiente desta pessoa, ainda que não seja a casa inteira, o ambiente dela vai demonstrar isso. É claro, quando você entrar na casa de uma pessoa assim... Pode não ser a casa, mas de repente o quarto dela. É como ela guarda as coisas. Normalmente pessoas acumuladoras, elas têm uma falta de energia. Por quê? Tem uma coisa que eu adoro dizer. Posso dizer? Pode, aqui pode tudo, gente. Eu falei isso num curso há uns meses atrás. Eu falei, nossa, fui eu que disse isso é bem legal. A gente precisa escrever. Tudo que nós possuímos, possui um pouco de nós. O quanto de você há em você para viver. Então, pessoas que juntam coisas demais, estou falando de acumuladores. Excesso, aquilo que não precisa, nunca vai usar na vida, não tem utilidade para ela. Existe uma série de... A gente tem um e-book muito legal chamado Arrumando a Minha Desordem, Por Onde Começar, que identifica coisas como tralha, como apego, como excesso, coisas que a gente jamais pensou na vida. Então, pessoas que acumulam demais, que possuem demais, então assim, essa xícara é minha.
E eu tenho um apreço com ela, eu não gosto que toquem, eu tenho medo que quebrem. Assim como esse copo, nossa, quem me deu ele foi uma pessoa muito especial. Eu tenho dificuldade de guardar aqui na forma de sentimento e eu preciso mantê-la na forma de objetos. Então, quando eu digo que algo pertence a mim, tem um pouco de mim naquilo. Sim. E quanto sobra para eu viver? Quanto sobra de energia para mim? Então, depois que isso saiu, eu falei, nossa, isso exemplifica tanta coisa. Sim. Às vezes você fala assim, não sei, a minha vida não está fluindo, tudo acontece para todo mundo, mas não acontece para mim. E a gente escuta tanto isso. Muito. Muitas vezes o universo, eu acredito numa energia superior que rege tudo, que entende as nossas necessidades. A gente não precisa dar um nome para isso. Ela entende as nossas necessidades. Cada um dá um nome que se sente confortável. Exato. Né? Mas de repente, você tem tanta coisa em volta de você. Esse universo, essa energia superior, ela não sabe se está sendo útil ou não na sua vida. Ela só está vendo que você está preenchida de objetos, de coisas, de lembranças. E ela fala assim, tá feliz desse jeitinho assim que ela gosta de viver, né? Não precisa de nada, não. Tá preenchida? Não vou tá mandar, faltando nada. Não tá faltando nada, né? Então a gente diz que se a pessoa está passando por essa situação de que nada vem para mim, nada acontece para mim, a oportunidade está aí para todo mundo, mas comigo não acontece nada, abre espaço fisicamente. Para o novo. Abre espaço na sua vida para o novo entrar. Tem uma frase, você falando agora da energia, que eu me lembrei, que eu falo muito, questiono muito, né, as pessoas em relação a isso, que é o quanto de vida há na sua existência. Você vive e vive intensamente ali no momento presente, do estar presente verdadeiramente, sim, ou você só existe, né? Você vai ter a idade do seu nascimento, a idade da sua passagem e você existiu ali naquele breve momento. Então é bastante interessante isso que você está falando, porque condiz muito com essa pergunta, sim, que incomoda um pouco quanto de vida há na sua existência. Você fala, não, peraí, deixa eu... a gente tem que pensar, e é verdade, a gente tem mesmo que pensar. Ontem, eu ia comentar até mais cedo quando eu cheguei, quando eu tive a oportunidade de trocar umas palavras com a gente fala, né, com alguém que está despertando e que é mais jovem. A gente vai ficando mais velho, vai ficando um pouquinho inflexível, e é verdade isso, cheio fisicamente manias, também, menos né? Tolerante. Menos tolerante. E mesmo a gente conhecendo alguns caminhos úteis, a gente se perde cobrando do outro uma postura que a gente acha que ele deve ter. E aí, tendo a oportunidade de conversar com essa pessoa delicinha que está despertando e é muito jovem, ela estava falando sobre a gente respeitar o tempo de entendimento dos outros. A gente que já entendeu o quanto esse apego, o quanto esse não viver em vida faz mal, temos uma obrigação dobrada de viver melhor a nossa vida. Mas quem ainda não teve esse despertar, qualquer mudança pequenininha que ele tenha tem um peso muito maior do que as que a gente já teve. E o processo nunca é igual para todo mundo, nunca leva o mesmo tempo para todos. Mas é bacana a gente pensar que felicidade está me trazendo tudo aquilo que eu estou acumulando dentro da minha vida e da minha casa. Eu tenho porque é importante para mim ou eu tenho porque todos dizem que é importante e todos têm? Então, há alguns anos atrás, eu comecei então, o Feng Shui entrou na minha vida há uns 17 anos, 17, 18, mas como praticante, né? Inclusive, eu achava que Feng Shui era decoração. Você falou que você adora decoração? Foi para isso que eu entrei no Feng Shui. Comprei 1,5 tonelada de livros, e falei, vou mudar pro campo, quero decorar minha casinha, né? E aí, depois de uns 3 anos que eu já tinha estudado bastante sozinha, eu fui presenteada pelo meu marido, né, a Luz, me levou para o primeiro curso e eu falei, como chama o marido? Marido Beto. Beto, beijo, gratidão por ter presenteado, viu? A Cris. E aí o marido Beto me deu o primeiro curso e eu falei, meu Deus, tem muito mais, tem uma vida. Então assim, como profissional, eu tô há 14 anos na área. Outro dia eu fui a uma palestra aqui na cidade mesmo de uma pessoa, uma mestra incrível que a gente tem aqui no Brasil. Acredito até que não vou citar nomes para não dar gafe, mas eu acredito sim que ela aqui no Brasil é a mais antiga.
E ela tem o dobro do tempo que eu tenho dentro do Feng Shui. E como ela mesma diz, a gente ainda não sabe nada. Todos os dias a gente aprende muito. É o que eu sinto assim em relação à neurociência, né? Eu já falei aqui no programa que eu sou apaixonada por essa ferramenta aqui que nós temos e o quanto a gente ainda não sabe nada. Por mais que as pesquisas avancem, a gente ainda tem um universo aí de descobertas. Então lá no passado eu estudei o Feng Shui tradicional, eu compreendi como nós podemos fazer essas correções nos espaços, como o espaço pode nos fazer nos tornar mais completos, mais felizes, mais leves. Mas eu achava muito vazio quando eu atendia clientes. Infelizmente, no início da minha carreira, a gente atrai, eu sei que a gente atrai, na verdade não é a gente atrai o semelhante mesmo, né? E eu atraía muito pessoas que pediam que eu olhasse a prosperidade da vida delas. Só que foi no momento em que eu mudei para cá, para Atibaia, e eu vim com meu marido e uma filha na busca de qualidade de vida. Nós queríamos uma vida mais simples, que a gente tinha em São Paulo, atendia aos nossos desejos financeiros, ao nosso desenvolvimento profissional, mas não atendia a um equilíbrio, uma vida saudável. E então, quando eu me formei, então depois do primeiro curso, aí realmente eu aprofundei nos estudos, e quando eu me formei em consultoria, os clientes que me buscavam o financeiro, a prosperidade, né? Ou melhor, entendiam a prosperidade apenas como algo financeiro. Apenas como recursos materiais. E prosperidade é muito além disso. Muito. Nossa, gente, olha, prosperidade... Ultimamente eu tenho contado isso. Ter uma vida próspera é ter pessoas gentis com você. São pessoas que lhe abrem portas. São facilitadores na sua vida. São relacionamentos bons. Saúde, antes que qualquer coisa, não tem dinheiro que compre saúde. Ele pode investir nas pesquisas, mas ele não vai salvar a vida. Então, assim, prosperidade está ligada ao trabalho dos sonhos, a você realmente poder fazer uma coisa que te faz feliz, que todos os dias quando você acorda, você fala, nasci para isso. Dentro do coaching, a gente fala muito das necessidades da alma e das necessidades do ego, né? Sim. Então, assim, os títulos, as aquisições, os bens materiais, eles são necessidades do ego, porque eles estão aqui nesse mundo que pertence a esse corpo físico. Sim. E tá tudo bem, não tem nada tudo certo. Gente, dinheiro também gosto. Gosto, pode mandar, tá, preciso. gente? Todo mundo gosta de dinheiro. Tá tudo bem, porque o dinheiro, ele é um meio para te proporcionar coisas, né? Exato. Ele é um meio de conquista. Ele não pode ser um fim. Ele é uma ferramenta de liberdade de escolha. Então, para onde você quer viajar? Quero viajar, sei lá, para Paraisópolis ou para Paris. O dinheiro vai te dar essa escolha, entendeu? E aí eu gosto muito quando a gente começa a trabalhar dentro dos processos de coaching, isso de necessidade da alma e necessidade do ego, porque as pessoas vão se abrindo para o novo e vão entendendo o que é ego, o que é alma, e aí diante de uma compra, elas vêm para mim, os clientes, e falam assim, Rô, não comprei porque era necessidade do ego, e eu não quero mais ficar alimentando o ego, eu quero alimentar a alma, porque a alma faz tanta diferença quando é alimentada. E é mais ou menos isso, né, Cris? Completamente isso. Então, lá atrás, os primeiros clientes buscavam prosperidade ligada ao dinheiro, e muitas vezes eu chegava numa família destruída. E essa parte é muito triste, Rô, porque assim, filhos, eu já tive clientes que o filho estava na dependência e o foco ainda eram os negócios. A esposa dentro de um vazio imenso, isso lá no passado, gente, não passar assim, tô falando de 14 anos atrás. E eu olhava para tudo aquilo e eu falava assim, mas eu aprendi que é o todo, né? A casa tem 8 guás. Baguá significa 8 cantos. Então nós dividimos nossa casa, nossa vida em 8 áreas diferentes e no centro nós temos a saúde alimentando essas 8 áreas. Se eu dou peso para uma só, ela vai ficar deficiente, a bandeja vira.
né? Você tem que distribuir os docinhos na bandeja toda. Sim. Eu quero aproveitar esse gancho para falar para vocês que às vezes a gente fala muito de saúde e as pessoas remetem à saúde física apenas, né? Não estou doente, não tenho nada. Sim. Mas existe, gente, a saúde emocional, a saúde psicológica, a saúde mental, a saúde espiritual, a saúde financeira. E as pessoas hoje estão adoecendo muito mais da saúde emocional. Né? Sim. E a espiritual. A gente não considera mais. Então, né? quando a Cris fala a saúde fica no centro, eu acredito, me corrija se eu estiver errado, que essa saúde alimenta todas essas vertentes, esses 8 campos, sim, né? Sim. Espiritual, emocional, relacionamento. Isso é saúde. Relacionamentos às vezes doentes. É falta de saúde nesse relacionamento. Sim. Nossa, quando você pediu as imagens, eu falei assim, pensei em 1000 coisas. Vou dar uma guarda. Não, gente, eu vim falar. Porque senão as pessoas já pegam lá o baguazinho, coloca, deixa eu ver, o meu tá aqui, aí vão fazer que nem eu fiz lá no passado, que era colocar o contrário. E não é exato, e colocar tudo no lugar errado. E não é isso. Então, assim, o que eu vim falar? Que a gente, assim... Querem mais informação? Daremos mais informação. Querem mandar perguntas? Mandem perguntas. A gente vai responder sempre na medida do possível. Mas entendam que o Feng Shui ele é um facilitador da nossa vida, mas ele não é um milagreiro. Não é o gênio da lâmpada. Não, ele é um curandeiro, ele não é um milagreiro. A gente costuma dizer que o Feng Shui ele não faz milagre, porque nós vamos passar pelas situações que nós precisamos passar para o nosso desenvolvimento. E é meio que assim, ele é o médico que te dá a receita. Se você vai comprar o remédio e tomar é aquele uma outra remédio, história. Direitinho, amado, é com você. Então, autorresponsabilidade. Exato. Então, o que acontece? O que ele pode fazer na sua vida? Te tornar forte o suficiente para que você esteja bem perante as situações que você vai precisar passar, porque é para o seu desenvolvimento. Então, quando a gente compreende isso, fica mais fácil da gente entender que eu posso pintar as paredes com cores energizantes, tranquilizantes, eu posso pendurar cristais para equivaler a alguma falta estrutural na minha casa, mas tudo isso é potencializado com a mudança das minhas atitudes. Sim. Tem uma pergunta para a Cris. Qual que é a pergunta, pessoal da produção? Andréia Souza quer saber se o Facebook influencia na energia. Boa pergunta. Eu vou repetir aqui para quem não conseguiu ouvir a produção, tá? Andréia Souza, gratidão pela sua participação. Ela quer saber, gente, se o Facebook influencia na energia do nosso espaço ali, da nossa casa. E aí, Cris? Sim, Andréia, de diversas maneiras. Vou te contar. Uau! Nós podemos falar... Eu espero que esse programa influencie positivamente. Sim! Então, olha isso, o que ela falou aqui. Nós temos uma coisinha, um acessório de fábrica chamado livre-arbítrio. O livre-arbítrio é aquilo que nos possibilita escolher o que é bom para nós. Ponto. Né? Nós não somos lixeirinhas que precisamos receber tudo que é mandado para nós. Nós precisamos praticar aquele filtro lindo que nos é dado para escolher o que é útil na nossa vida. Então, lembra lá no início do programa, se você estava assistindo, eu falei sobre o excesso e a falta? O excesso de qualquer coisa acaba com a nossa vida. A falta também. Então, assim, dá para eu viver sem informação nenhuma? Dá. Mas a minha vida vai ser um pouquinho mais precária, porque, por exemplo, se eu não recebo a informação de que água salva a vida, porque gente não precisa de nenhum outro líquido para viver a não ser a água. Se eu não tenho essa informação, eu posso viver? Posso. Mas com essa informação fica mais fácil? Fica. Então eu preciso de informação. Vou viver com maior qualidade. Mas se de repente eu descobrir por um certo canal que a água faz muito bem. Eu gostei tanto dessa informação que agora eu não paro mais de assistir esse canal. Eu assisto. E aí eu paro de filtrar o que é bom e o que não é pra mim. E aí a gente costuma dizer que o acúmulo de informação adoece tanto quanto o acúmulo de objetos na nossa vida. Porque o nosso HD, ele parece que é infinito, mas ele não é.
E você já reparou, eu não sei se é só uma percepção minha, que as pessoas gostam muito mais de compartilhar desgraças, situações negativas, do que coisas positivas que reverberam bem. Você conhece o Jornal da Boa Notícia? JBN. Vou pesquisar. É na Rádio Mundial. Olha que Gente, bárbaro. eu escutei a Rádio Mundial quando eu mudei para Atibaia, nada pegava lá no meio do mato, né? Eu já morei no mato antes. Então, eu morava num pesqueiro, nada pegava lá. Aí eu descobri a Rádio Mundial. E a Rádio Mundial, ela tem o Jornal da Boa Notícia. E ela dá o número de boas notícias que eles já deram desde que eles estão no ar. Se eu tô aqui há 15 anos e aquilo já existia, eles só dão. Desde curso gratuito que está acontecendo em tal lugar. Entre no site tal. Desde isso até a cura, o remédio que foi descoberto para aquela doença. Então, assim, passa por tudo. Então, assim, ninguém conhece, mas existe, porque ninguém ouve, todo mundo dá importância para aquilo que não é bom. Então, o Facebook, ele faz mal de duas maneiras. Quando isso vira a nossa vida, né? Qualquer mídia, qualquer canal digital, quando isso vira a nossa vida e a gente não tem tempo para vivê-la, caímos naquilo. Ou quando a gente fala de eletromagnético, que é uma das coisinhas que um dia a gente vai conversar, eu mando. Porque tudo que vai à tomada, tudo aquilo que liga na tomada, emite uma energiazinha. Ondas. Olha, pronto, ó o rapaz. Emite ondas que em excesso são nocivas à nossa saúde, de diferentes maneiras. Então, quando a gente passa muito tempo à frente de uma televisão, de um computador, de um tablet, de um celular, nós ficamos esgotados fisicamente, porque o eletromagnético, que é um condutor de energia, ele não é compatível com essa maquininha linda que o Papai do Céu criou. A gente está o tempo todo em conexão com ele. A gente se sente mais cansado, mais esgotado, sem vitalidade. Sabe? Ele desce legal. Então tem que ter um momento de ver tudo isso, de assistir. Encontro da tarde. Mas tem também o de abrir a janela, olhar pro sol, caminhar um pouco, colher flores. Pôr o pé na grama. Então o equilíbrio tem olhar que estar em tudo. Olhar no olho, chamar uma amiga pra tomar um chá. Geladinho, tomar um chá, um café. Olhar no olho, exato. deixar um pouquinho o celular de lado. Tem tempo pra tudo, né? Tem tudo tempo com pra equilíbrio. tudo. Cris, eu tenho 1 milhão de perguntas. Eu acho que a gente não vai ter tempo. A Cris, eu acho que vai ter que voltar, gente. Comentem aí se vocês querem que a Cris volte, porque eu tenho muita coisa para perguntar para ela e o nosso tempo não vai dar. Então, eu quero só mostrar 2 imagens de casas para vocês. Um antes e depois. Sim, adoro consegue, isso. Consegue colocar aí pra gente? Como a Cris optou por não mandar imagens, eu busquei algumas imagens, só Sim. 2 imagens na internet, e eu quero que você comente um pouco. É o mesmo ambiente, vocês podem ver em casa, com algumas interferências, né? Algumas modificações. Então, Cris, a gente tá aqui nesse dormitório. Sim. Que tem um pedacinho dele. Sim. O que essas diferenças fizeram de positivo? Ele tava xuxinho, Ele tava né? escuro. Não, você pode notar até que ele tava escuro. O tapete azul, Falta o de móvel de iluminação. madeira, o baú de madeira escura, falta da iluminação. E na segunda imagem, no depois, a gente vê já um piso claro, a madeira escura, ela aparece só nos detalhes do pezinho, né? E aí você tem quadros. Então, assim, o ambiente, ele, quanto mais escuro, quanto mais madeira escura tiver contida nesse ambiente, mais pesado ele fica, literalmente, né? Ele tem não é só uma questão energética, não. Ele realmente, visualmente, é uma coisa um pouco mais carregada. Se a gente se expõe constantemente a ambientes muito cheios, escuros, pesados, nós passamos a dividir nossa energia com a energia desse ambiente. Então, naquela imagem onde a gente vê
Tudo, bom, primeiro, né, as ilustrações em volta do espelho, elas estão super harmoniosas, ali tem flores, nós temos a luminária acesa, então você tem ali a inserção de uma luz amarelinha, uma luz amarela, uma luz amarela, ela é calmante, né, a luz branca, foi feita para a gente estudar, normalmente no Feng Shui a gente orienta que a luz branca esteja, por exemplo, em estúdios, em quarto de estudo, cozinhas, lavanderia e banheiro, ponto final. Hoje inventaram aquela bênção chamada luz de LED, que inclusive tem amarelinha. Tem. Outro dia eu estava falando sobre a iluminação, porque a iluminação pode nos adoecer, né? A informação, eu não sei, não é sabida por todos. Não é apenas a exposição ao sol que ocasiona o câncer de pele. A exposição à iluminação artificial também. Nós deveríamos utilizar todos os dias, mesmo que vai ficar no ambiente fechado. Os meninos aqui estão tipo, me ferrei. Mas gente, tem que usar, né? Essa e pele, o menino assim, não gosta. Da pessoa que tem 85 anos e parece que tem 40, é protetor solar, gente. Lembra o vídeo do Pedro Bial? Use protetor solar. É isso, tá? Então, a iluminação, ela faz muita diferença. E estar exposto à iluminação muito clara, que era a primeira imagem, ela é cansativa. Quando você tem um ponto de iluminação amarela, o ambiente fica mais leve, mais harmonioso. Se a gente ficar o dia inteiro aqui no estúdio com essa iluminação branca, essas luzes na cara, nossa, não dá, né? Não dá. Período do programa. Isso interfere no sono. O resultado não é instantâneo. Olha lá, a produção está concordando. É verdade, o sono ele não é tão tranquilo. Você vai dormir, mas você não vai descansar. Não é a mesma coisa, é uma inquietude. E a gente tem um outro ambiente aí, que é uma sala de jantar e uma sala de estar ao fundo, né? Você viu que a iluminação é a primeira coisa que chama atenção? Sim. E o tom da parede, né? Sim. E o tom da parede. Então, azul. Vocês viram na imagem anterior o azul no chão. E agora nós estamos vendo o azul na parede, né? O azul no Feng Shui, ele tem uma particularidade. Olha, você não sabia disso e as duas imagens que você trouxe. Então, e elas estão no exemplo do antes, né? Ou seja, tiraram da vida, né? As duas eliminaram o azul. Eliminaram. Por quê? No Feng Shui, o azul ele só é utilizado com certas ressalvas em locais de estudo, então em bibliotecas, por exemplo, ou no quarto de quem tem problemas para dormir, de quem tem insônia. Eu já utilizei em 2 ambientes da minha casa. Meu marido tinha dificuldades para dormir, nós utilizamos uma parede azul na cabeceira, porque como toda terapia cromática, você não precisa do contato visual com ela. O fato dela estar vibrando no ambiente faz com que ela haja sobre você. Cada cor tem a sua vibração, como o arco-íris, né? Exatamente. O arco-íris, ele não tem cor, ele reage com a luz. Exato. É o que a gente visualiza. E ela, então, baixa, o azul baixa nossa pressão sanguínea, nos levando a um estado de depressão. Então, para dormir, tá calminho. Para dormir, para quem tem problemas. Sim. Porque senão vai ser aquela pessoa que não acorda nem a pau. Nunca mais. Não pra quem já dorme bem, gente, não põe azul. Vai lá no teu quarto, vê se tem azul. Mães de adolescentes, vai lá no quarto agora. Olha, isso que você falou agora é tão importante, gente. Eu falei, né? É acessível a todos o uso do Feng Shui. Quais são as ferramentas nas quais no dia a dia ele pode nos ajudar? Então, por exemplo, adolescência. Eu sei que eles não estão essa hora assistindo, porque essa hora eles estão na rua, só a mãe tá vendo, eu vou contar pra vocês. Vamos aproveitar que eles não estão. Eu vou contar pra vocês. Até a preguiça da criançada a gente controla através do Feng Shui. Gente, isso é uma informação valiosíssima. É sério, desde as cores que a gente utiliza até como está o estado do ambiente. Agora, manda o link desse programa para as outras mães lá da escola. É verdade. Inclusive, eu vou dizer uma coisa. Quem tem crianças, antes do adolescente, você precisa de espaço para o desenvolvimento. Um quarto cheio de coisas, cheio de brinquedos, mobília. cheio. Não tem espaço para a criança crescer.
Então, quando a gente trabalha num projeto infantil, num quarto de bebê, por exemplo, a gente sempre diz, deixa um baú vazio, uma prateleira vazia na decoração, para que simbolicamente exista o espaço para o crescimento dessa criança. Desenvolvimento. Mas a gente vive hoje um tempo diferente, onde nós temos tudo e todos querem nos agradar com objetos, O acesso né? a tudo, né? Então, as fadas madrinhas que iam lá e desejavam a beleza, né, a sutileza, a gentileza, elas vão lá hoje dar um brinquedinho. Então, a gente tem coisa demais dentro do quarto. E isso interfere no sono dessa criança, o excesso das coisas que estão ali, o acesso ao eletromagnético constante. Aí essa criança não consegue dormir cedo, por consequência ela não vai acordar cedo, o desempenho dela na escola vai ser precário. Quanta coisa desencadeia. Então, quando você melhora o espaço onde a criança está, tirando o excesso de exposição, coloca um posicionamento correto de cama, porque isso dentro do Feng Shui é muito importante. Como os móveis, como os móveis são dispostos dentro de um ambiente e utilizando as cores que atendem à necessidade desta criança, você transforma um quadro que você fala, gente, não tem mais jeito, eu não sei mais o que fazer. Tem. Quando a gente fala com cores, tudo é para todo mundo? Não. Por isso que eu não quis trazer imagens, para que as pessoas não saiam de repente assim, agora eu vou mudar tudo. Quando a gente faz isso com uma parte da informação, a gente corre o risco de fazer besteira. Até porque as pessoas são individuais e aí as famílias também, cada uma tem a sua dinâmica, as suas necessidades. E o mesmo se estende aos lares, né, gente? Isso de tudo é para todo mundo não existe, não existe padrãozinho, tá? Posso dar um exemplo, exemplificar isso de uma maneira assim bem direta, porque durante 10 anos eu fiz quartos de bebê, né? Eu comecei, hoje a galocha é vermelha, mas em 2004, quando eu comecei, eu tinha um espaço de ambientação infantil, né? Eu fazia quartos de bebê. E, então a cor que estimula o desenvolvimento da criança é X. A gente vai então para as cores primárias. Bom, as cores primárias vão desenvolver a vontade do movimento. Aí você pega uma criança que tem limitações físicas, um deficiente, um cadeirante, que é uma criança que vai crescer e enche o quarto dela com cores estimulantes. Estímulos visuais. E como funciona dentro de um cérebro que recebe estímulos para se mexer num corpo que não pode se mexer? A frustração. A frustração. Olha que importante isso. É muito sério, gente. Cada então, o que essa criança precisa? caso. De uma cor tranquilizante. Uma cor que vai fazer lá dentro da sua limitação desenvolver o intelecto, mas que o corpo dela compreenda que pode ser sem o movimento. Assimile e acompanhe. É muito importante. Útil muito. isso. A gente tem só mais um ambiente que eu vou pedir para a Cris falar rapidinho, que o nosso tempo está acabando. Eu não vou conseguir fazer a minha lista de perguntas. Mas a gente vai voltar no miasma? Vai. A Cris vai ter que voltar nesse programa. Gente, peçam aí, porque daí a produção me deixa trazer ela de volta, tá? Peçam para a Cris voltar. A gente tem uma sala de jantar. Sim. E é a sala de jantar Vamos da voltar na parede sala. azul. É o próximo, a sala de jantar. Porque eu falei que tiraram o azul. Pronto. Depois do quarto, a próxima imagem. Isso, essa sala de jantar. E aí a sala de jantar. Então a gente vê, uma coisa que eu observei muito nessa imagem, que a imagem cresceu verticalmente. Por causa dos quadros. Por causa dos quadros e das plantas altas na mesa, né? Exatamente, que também poderiam ser velas. Altas. Exatamente. O que significa esse crescimento vertical, assim? Elevação de energia, né? Sempre que você tem alguma coisa na vertical, você está elevando uma energia. Plantas mais altas. Então, assim, dentro do Feng Shui, a gente evita plantas que tenham pendência. Ou seja, uma samambaia de metro, por exemplo, ela não vai ser bem-vinda dentro de uma residência. Ela vai ter uma super funcionalidade do lado de fora, mas dentro seria uma samambaia curta, daquelas que cresce. Então, assim, todo elemento de verticalização vai levar à elevação de energia. Toda e qualquer coisa
Pra baixo. pendente vai levar a energia, a sensação energética para baixo também. Interessante. Super. Eu Você vê? observei. Então, assim, Eu achei que a imagem cresceu muito, parece até que a casa ficou com o pé direito mais alto, né? Mas você pode também notar que a iluminação eleva o Sim. seu campo de visão. Sim. A iluminação faz você primeiro, porque lá na primeira imagem, a gente não olha pro teto. Ele é Sim. branco, as paredes são azuis, mas a gente Mas não não olha tem pro iluminação, teto. verdade. A gente olha para a pro janela chão. lá no final, né? É. As tábuas corridas, a janela lá no final. Aí na imagem 2 você vê o tapete fazendo a sinalização do local da área de refeição. Ele demarca uma sala, então você entende que aquilo é um espaço para. E aí você tem um outro espaço no final. Você não vê aquelas tábuas corridas até chegar lá do outro lado. Então, esse espaço é para comer, o outro é para ver TV. Exatamente. Separou. Que É, bacana. é muito isso. interessante dentro do Feng Shui nós utilizarmos os ambientes para o que eles foram designados. E aí uma dica que faz, eu acho que pouco tempo que eu dei, agora nem lembro em que canal, então assim, todo mundo respondeu, nossa, é verdade. Ai, lembrei, no Instagram a gente tem, eu tô postando 365 ideias do Bons Fluidos, é um livro antigo que eu tenho e há pouco tempo veio uma dica que a gente pratica no Feng Shui, que é, nossa cama não foi feita para fazer contas, para checar talão de cheque, para trabalhar. A cama, eu não vou poder contar para que a cama foi feita, para dormir. Cama, gente, é para dormir e namorar. Pronto, ela falou. Pronto, é isso. Não foi feita para preocupação, porque senão você deposita Carrega ali essa energia da e aí você vai dormir, você já não dorme, olha lá, o rapaz já não dorme bem. Aí não vai namorar com aquilo na cabeça. Como é que namora não direito? Rola. Não Então, rola. assim, utilizar cada um dos ambientes para aquilo que ele foi Pra desenvolvido finalidade mesmo. dele. Você sabe que, voltando na criança, porque as mães são as que mais se preocupam, estou fazendo certo, eu não estou fazendo certo, como eu posso melhorar? O ideal, eu sei que hoje os ambientes eles estão cada vez menores, né? Mas o ideal seria que as crianças tivessem um espaço de brincar à parte do quarto. Uma salinha de brinquedos. Da mesma maneira que o ideal é que a gente não leve nosso trabalho para dentro do quarto, que a gente faça essa separação, acabou aqui, agora é meu momento de descansar, para as crianças também. O trabalho delas é brincar e estudar, né, gente? Na época que a gente era criança, A gente Cris, brincava na rua. A gente brincava na rua. Então tinha essa Eu tinha que área deixar lá separada. fora. A gente tinha o mundo inteiro pra brincar e A o gente quarto deixava era lá pra fora. dormir. Era. E Eu aí lembro... a gente dormia super bem. Exatamente, a gente era derrubada, né? Deitava e É. dormia. Então, essa energia que continua ali latente interfere no nosso descanso. E o nosso descanso, como você disse lá no início, é o que nos refaz. Exato. Gente, eu assim, com dor no coração, e eu acho que vocês também, eu vou ter que encerrar a participação da Cris.